Uma das mais poderosas cultivadoras alcança o auge do cultivo, mas é surpreendida pelo protagonista Xiao Yifeng. Ele aparece dizendo que veio do futuro e é o seu marido. Ela quase acabou com ele por contar coisas que ninguém sabia sobre ela. Mas agora o cara tem dúvida de como vai prosseguir a relação deles. A história começa com uma aldeia inteira sendo devorada pelas chamas do fogo e sendo atacada por uma multidão de demônios lobos, muito famosos por sua imortalidade. A princesa Anya recebe orientação de sua cidade para visitar essa aldeia, mas quando chega ao local, ela logo vê a destruição e uma matilha de lobos demônios correndo. A menina é muito poderosa e apenas com sua força ela afasta todo mundo. Um morador admira como essa garota lida com todos os lobos. Anya se aproxima dele para ter uma visão melhor da aldeia e exclama que nunca teria pensado que uma aldeia tão comum seria atacada por uma matilha de lobos demônios. Ela vê montanhas de cadáveres entre as pessoas da aldeia. Anya continua a ver essa visão desagradável com seus próprios olhos. Até que de repente, um homem pula na frente dela em estado de choque. Ele abre os olhos e imediatamente vê Anya na frente dele. Então ele grita se perguntando se ainda está vivo. O cara olha para a garota e pergunta onde ele está. Mas ela definitivamente não esperava um sobrevivente aleatório. O jovem imediatamente se levanta e pega suas mãos. Ele a chama pelo nome e pergunta se ela veio para salvá-lo. Anya imediatamente se afasta do cara e se pergunta como ele sabe o nome dela. A menina ligeiramente pede para soltar suas mãos e proclama que ela não o conhece de jeito nenhum. O jovem inesperadamente abraça e a garota fica parada em estado de choque sem saber o que fazer. Neste momento o jovem exclama que sabe que ela tá com raiva, mas explica que ele não tinha essa intenção de ter abandonado ela, e muito menos usar um ataque para que conseguisse fugir. O cara diz que ela não preocupar mais com isso e exclama que não vai mais agir imprudentemente. Ele promete uma vida longa e feliz juntos. Anya está completamente com raiva por ter suas palavras ignoradas. O rapaz percebe que tem algo errado e pergunta por que ela está tremendo tanto. Anya decide não lhe mostrar bondade e imediatamente o afasta com todas as suas forças e manda o cara voando para o outro lado do quintal. O jovem pergunta por que ela decidiu destruir o seu marido. Ele cai com todas as forças na parede de outra casa em chamas. A casa lentamente começa a cair sobre o cara. Aliás, o nome do jovem é Xiao Yifeng. Ele é o nosso protagonista. Nesse momento outro aldeão imediatamente corre para ele e pergunta se ele está bem. Xiao desmaia lentamente e perde a consciência. O rosto do amigo fica cada vez mais preocupado. O amigo, bastante nervoso, diz a ele para pedir desculpas à senhora que o salvou. O protagonista não entende pelo que deveria se desculpar, já que, de acordo com seu cenário em sua cabeça, ele apenas abraçou sua esposa. Xiao se pergunta onde está, e antes de desmaiar vê o amigo pedindo desculpas desesperadamente por ele. Ele pede que Xiao não seja punido tão cruelmente e explica que ele está falando essas bobagens por causa da destruição do vilarejo. O protagonista se lembra que sua própria aldeia foi destruída há muitos anos. Ele permanece completamente confuso e se pergunta se ele voltou no passado. Nesse momento Xiao lembra de como ele e Anya eram recém-casados. Situações passadas vêm à sua mente, onde Anya pediu que ele prometesse que voltaria para ela em segurança. Ela o abraça chorando descontroladamente, então pede que o marido lhe dê uma resposta. Em seguida Xiao lhe dá a promessa de que não a deixará. No entanto, como resultado de sua batalha, seu oponente e ele se encontram em um lugar completamente estranho. Xiao proclama que nunca obedecerá aos outros, e seu oponente exclama que ambos partirão neste lugar. Então ele explode os dois em um só lugar, onde aparentemente o protagonista vai de base. Mas aí o jovem de repente acorda em uma enorme sala de um palácio. Ele rapidamente se levanta de seu assento e não vê ninguém ao seu redor. Depois disso ele olha para suas mãos para ter certeza de que ele está realmente vivo. O jovem acredita que tudo isso não era um sonho e ele realmente está vivo. De repente a serva de Anya vê que ele finalmente acordou. O jovem olha para a moça com olhos surpresos. Então ela pede que ele a siga e exclama que a chefe do palácio está esperando por ele pessoalmente. Xiao lentamente sai da cama e pergunta à empregada sobre o lugar que ele estava sendo levado. A empregada, sem demonstrar nenhuma emoção, só olha para Xiao. Ela exclama que eles vão até o navio voador que vai os levar até a seita celestial. Então ele deve se apressar que a chefe está esperando. A menina sai pela porta e ele vai atrás seguindo ela. Xiao vê à sua frente um bando de garotas nesta seita. Ele percebe que tudo ocorreu exatamente como ele pensava.
Isso significa que o garoto voltou no passado, exatamente na época em que foi salvo por Anya. O protagonista lembra que mais tarde ela se tornará sua esposa, mas neste momento ela nem o conhece. Ele obedientemente segue a empregada que o leva a algum quarto, onde, de acordo com o plano, deveria estar a própria chefe da seita. A menina o leva para o quarto e imediatamente desaparece fechando a porta atrás dela. Ao ver que está sozinho, ele involuntariamente fica nervoso e se pergunta por que a empregada bateu a porta. Em um momento de pânico ele ouve a pergunta da chefe. Ela pergunta se o nome dele é Xiao Yifeng. O protagonista se vira e olha diretamente para a garota. Ele vê a mulher sentada em uma cadeira. Anya acaba por ser a chefe da seita celestial. Seu olhar ameaçador olhou diretamente para ele. A chefe da seita é a cultivadora imortal mais popular da sociedade dos imortais. Ao longo da seita ela conquistou muitos admiradores e seguidores que involuntariamente suspiram por sua mão. É difícil imaginar quantos homens ao redor do mundo conseguiram se apaixonar por ela à primeira vista. No entanto, ao longo dos anos apenas algumas pessoas sabiam realmente seu nome. Sua frieza surpreende todos os seus admiradores e todos que ousaram se aproximar dela sofreram um fracasso vergonhoso. Mas hoje as coisas são diferentes para ela. Depois de chamar Xiao para seu quarto, ela imediatamente pergunta como ele sabe seu nome. O protagonista diz que sabe que suas palavras serão difíceis de acreditar e muito provavelmente ela até decidirá que ele é um ordinário, mas ele diz que veio do futuro e que eles só casados. Depois de ouvir isso, a jovem não acredita nas palavras de Xiao. Então ela diz irritada que vai dar a ele outra tentativa de dizer apenas a verdade, sem saber o que fazer. Ele cai de joelhos e agarra os cabelos por desespero. Xiao acha que ela definitivamente vai destruí-lo se ele não disser o que ela quer. Ele lembra que a moça só falava em tal tom quando estava com raiva dele. O protagonista diz confiante que ele está dizendo a verdade completa para ela. Vendo como ela já está fervendo de raiva, o jovem exclama que suas frutas favoritas são bananas e que ele tem medo de cobras. Ele também diz com confiança que quando ela era mortal, foi mordida por um cachorro. Xiao começa a listar todos os fatos sobre sua vida pessoal e a menina começa a ficar cada vez mais irritada. Ele também fala que ela recebeu o nome de Anya por causa da profecia de uma cartomante, a quem o pai foi antes do nascimento da filha. A garota não aguenta e então suas mãos quebram as alças do tronco em que ela está sentada. No momento seguinte ela abruptamente se levanta de seu assento e fala com raiva para Xiao calar a boca. Com seus poderes mágicos ela o levanta no ar e o segura pelo pescoço. Ela olha para o jovem com olhos ferozes. Anya diz sem hesitar que o protagonista estudou a fundo a sua vida. Ela diz que ele deve ser um agente de alguma seita. A garota pergunta ainda com um tom rude quem o mandou desenterrar todas essas informações sobre ela. O jovem começa a sufocar, mas responde à sua amada que tudo o que ele disse é verdade. Ele fala que ela nasceu com uma predisposição à geada e ao frio. Por isso ela pratica a arte secreta do coração gélido e não a arte secreta que a seita ensina. A garota imediatamente percebe que apenas seu mestre sabia sobre essas informações sobre ela. Anya pergunta como essa informação vazou entre as pessoas e chegou até ele. Ela presume cautelosamente que talvez seu mestre tenha espalhado informações sobre ela. Então agora ela decide que deve eliminá-lo e depois procurar por informações na sua consciência divina. Anya começa a estrangulá-lo ainda mais forte. Nesse momento o protagonista teme que esse seja seu fim, então ele decide contar o último fato sobre ela. Xiao afirma que ela tem uma mancha vermelha de nascença no formato de uma gota no interior da coxa. Neste momento o cara voa no ar e cai bruscamente no chão. Um silêncio muito constrangedor se quebra entre eles. Xiao segura o pescoço e pergunta se ela acha que tal coisa poderia ser conhecida por um agente. De repente, olhando para cima, ele vê Anya está com a cara vermelha e irritada. Ela pergunta sobre o que mais ele sabe sobre ela. O protagonista fala que também sabe que há uma marca de gelo em seu melão direito. Ele diz que essa marca surgiu devido ao cultivo da técnica do coração de gelo. Segundo ele, seu mestre a obrigou a começar a cultivar essa técnica e que é um pouco semelhante a fazer uma pílula. O protagonista também fala que quando a garota fizer o ato coito junto com essa técnica secreta, todo o seu poder passará para seu parceiro. Xiao ainda diz que a garota descobriu sobre as intenções sombrias de seu mestre e é por isso que ela secretamente o eliminou, mas fez de tudo para que todo mundo pensasse que foi um acidente, e foi tão perfeito que ninguém descobriu.
Xiao começa a se aproximar dela com passos lentos e exclama que foi assim que ela se tornou a atual chefe da seita celestial. Depois das informações que ouviu, a menina cai no chão e olha para ele com um olhar atordoado. Anya não sabe o que dizer em resposta a essa revelação. Xiao anuncia que sabe porque ela é sua esposa. A menina começa a pensar que só ela mesma poderia saber sobre isso. Ninguém teria sido capaz de descobrir sobre isso de forma alguma. Ela também lembra que o protagonista disse ter vindo do futuro. Anya curiosamente pergunta sobre o que acontecerá com eles no futuro. Antes de sua resposta, o jovem suspirou fortemente. Então ele fala que o futuro vai se tornar uma era caótica, algo que nunca aconteceu durante os últimos 1000 anos. De acordo com ele, em 50 anos uma guerra implacável começará entre as forças do bem e do mal e toda a terra ficará em chamas. Xiao exclama que todos os palácios da seita celestial serão destruídos, a seita céu vermelho vai traí-los e se juntará à seita demoníaca, a seita livro Lu é apenas um nome e os 2 monges divinos do templo vão de base. O protagonista comenta que ele foi acusado como um traidor pela seita celestial e conhecido pelo mundo como o exterminador de mestres, mas graças ao destino ele conheceu a garota e eles se casaram. Xiao fala que eles decidiram não sair e apenas viver a vida como um casal feliz, mas isso não estava destinado a se tornar realidade. Sua vida pacífica começou a ser perturbada por uma pessoa que posteriormente eliminou ele. Xiao fala que levou seu oponente para a cova com ele. Então, depois de tudo isso, o protagonista fala tristemente que pensou que nunca mais a encontraria. Ele não consegue acreditar que quando abriu os olhos após a batalha, estava no momento em que ela o salvou. Ele estende a mão para os joelhos de Anya e pega sua mão. O cara diz com um sorriso que está muito feliz por tê-la encontrado novamente. A conversa tão longa faz com que as servidoras tenham algumas dúvidas sobre eles. As empregadas começam a se perguntar por que aquele cara ainda está na mansão. Uma delas diz que não consegue nem imaginar o que a chefe quer desse cara. A outra empregada responde que ela só queria perguntar a ele sobre algo e diz para outra garota não se preocupar com isso, até mesmo porque ela sabe como a chefe costuma realmente tratar os homens. A segunda empregada responde que além disso o cara é um mortal comum. Enquanto isso, o protagonista ainda está no quarto de Anya e começa a escrever algo. Ela pergunta se esta é a técnica melhorada de que ele estava falando. O jovem responde que esta é uma técnica melhorada do coração gélido que levou 3 anos para completar. A menina começa a se aproximar lentamente de Xiao e pressiona seus melões contra ele. O garoto imediatamente fica com vergonha e seu rosto fica vermelho. Ela pergunta se é verdade que só quem pratica o coração gelado pode ter tais meridianos. Diferente para os cultivadores comuns, o protagonista responde que sua esposa é realmente esperta já que ela consegue entender tudo apenas olhando. Ele explica que essa técnica foi projetada especificamente para ela. Além de ser mais poderoso, ela não passa o cultivo para outra pessoa na hora do ato coito. Então eles podem seguir suas vidas como marido e esposa, já que não vai atrapalhar. Eles podem fazer cultivo duplo sem ela perder seu cultivo. Anya fica envergonhada e indignada com essas palavras. Ela pergunta que esposa ele está falando. Além disso, ela fala que nada garante que ela realmente seja a mesma Anya do futuro. Ela ainda fala que ele pode não ter vindo do futuro, mas de outro mundo. Então acontece que ela pode ser uma pessoa completamente diferente. A garota sopra os lábios e começa a negar que ela é sua futura esposa. Vendo isso, o protagonista observa que a garota pensou na teoria do mundo paralelo. Isso prova que ela é realmente muito inteligente. Ele coloca o pincel em seu lugar e diz que ela está certa e que ela não é a garota por quem ele se apaixonou. Anya não esperava tal resposta e fica chocada. De repente o cara diz que criou essa técnica secreta melhorada para sua esposa, então não pode entregar para alguém que não seja sua esposa. A garota escuta isso e fica com raiva querendo socar ele. Xiao pergunta o que aconteceu e questiona se ela quer roubar a prova de amor que ele fez para sua esposa. A garota sai dizendo que não precisa dele e vai criar um sozinha. Então o jovem com um sorriso irônico fala que estava apenas brincando, e que não há nada de errado em dar essa técnica para ela. A menina de repente se vira e olha para ele com surpresa, mas em troca o jovem pede para ser seu discípulo. Anya fala que isso não pode acontecer porque apenas mulheres vivem e estudam em seu palácio. Então é impossível aceitar um homem aqui. O protagonista questiona se ela está se recusando, então ele se levanta e calmamente diz que está bem.
Como não dar para negociar, ele vai embora. O garoto ainda diz que a partir de agora eles não terão mais nada para se conectar a não ser essa conversa. A menina, ouvindo isso, de repente morde os lábios e imediatamente pede para ele parar. O protagonista para no caminho com a expressão de um vencedor. Ele começa a se virar lentamente, então Anya responde que ela o tornará seu discípulo, mas desde que ele não quebre nenhuma regra deste palácio. Se isso acontecer, ele não será perdoado e será severamente punido. Xiao congela perto da porta e olha para Anya. Ela diz que ele não deve dizer a ninguém que veio do futuro e nem que eles eram um casal lá. A garota fala tudo isso com extremo constrangimento e seu rosto queima quando fala do relacionamento deles. Xiao responde que concorda com seus termos e ela pergunta o que ele vai fazer agora. Com um sorriso ele diz a ela em tom satisfeito que irá imediatamente registrar todo o seu conhecimento sobre novas técnicas. Em alguns momentos a cerimônia que as empregadas falavam anteriormente vai começar. No portão uma multidão de cultivadores aparece em frente ao templo da seita celestial. A chefe Anya aparece e começa a falar que eles estão agora no território da seita celestial, e que todos foram escolhidos como discípulos de sua seita. No entanto, ela diz que antes de entrar eles terão que passar por um teste espiritual para que a seita possa determinar o nível de talento. Dependendo dos resultados, eles serão designados para o palácio apropriado de sua seita. Anya diz que tudo vai depender da sorte dos próprios participantes. O amigo de Xiao começa a procurá-lo no meio da multidão de participantes, mas não tem sucesso. De repente o próprio Xiao aparece atrás dele e o assusta de propósito. O cara pergunta onde ele esteve e também diz que não o viu desde que a Imortal os trouxe para este lugar. O protagonista responde em seu tom sereno que foi pedir desculpas à senhorita Anya e dizer que estava arrependido pelo que havia feito. O amigo sussurra que ele perguntou a alguns outros cultivadores e descobriu que todos neste lugar, exceto os dois, são discípulos imortais. O amigo conta que todos eles já têm um nível bastante alto de cultivo. Ele diz isso com um tremor na voz e temendo por sua posição. Xiao dá um tapa no seu ombro e incentiva o amigo dizendo que não só o talento é importante no cultivo, mas também a sorte. Xiao exclama com um sorriso caloroso que eles podem ter sorte desta vez. O amigo é contagiado por sua positividade e diz que ele tem razão, então ele vai continuar acreditando no melhor até que isso aconteça. O protagonista diz radiantemente que ele certamente tem todas as chances. Nesse momento o protagonista lembra seu amigo será o candidato mais talentoso. Ele também lembra que naquela época o amigo já era mais forte que o próprio Xiao. No entanto, desta vez ele se preparou para a prova por conta própria com antecedência, então tem a chance de que tudo corra de forma diferente. Xiao pega o amigo pela mão e exclama que está na hora deles passarem no teste e se tornar parte da seita. O protagonista e seu amigo vão lá para fazer seus exames. O amigo de Xiao diz que só há cultivadores neste lugar. O jovem vê que há mesas em frente à comissão de admissão e se pergunta para quem as cadeiras foram preparadas. O prota explica que esses lugares são para os chefes dos 9 palácios da seita celestial. Ele pede a seu amigo para continuar observando. Os 9 chefes magicamente aparecem nas cadeiras. Entre eles está Anya. Todos os participantes são forçados a cumprimentar todos os chefes. Mas Xiao não se curvou e não mostrou imediatamente seu respeito. Ele apenas olha para Anya que está sentada em uma das cadeiras. Em seguida o amigo pede que ele abaixe a cabeça e não mostre seu total desrespeito. O prota obedeceu. Depois da saudação, um senhor chamado Ling anuncia que todos podem se levantar. Ele se apresenta pelo nome e diz que é o mestre da seita. O homem fala que está feliz que novas pessoas estão vindo para a seita e explica que todos estão aqui pois possuem qualificações para serem discípulos, mas antes eles devem passar por um exame chamado Teste do Espírito. Ling fala que esta é a única maneira de cada um de seus palácios ser capaz de escolher alunos adequados para si. Toda a multidão responde que todos estão cientes disso. O amigo começa a se preocupar muito e Xiao tenta acalmá-lo dizendo que vai ficar tudo bem. De repente aparece uma pedra enorme. O dono da seita diz que esta pedra será capaz de medir o nível de sua raiz espiritual. Em seguida o participante que estiver em frente à pedra explica que depois de passar no teste espiritual, será atribuído um dos postos B, C ou D. Aqueles que eram chamados pelo nome tinham que colocar a mão nessa pedra e verificar seu talento. O primeiro
Garoto é chamado ao palco e orientado a colocar a mão na pedra. Ele pega a pedra com as duas mãos e recebe o resultado. Pelos padrões da pedra ele tem uma raiz de árvore espiritual e uma classificação média. Dizem que este não é um mau resultado. O próximo nome é um cara chamado Zan. E assim continua no círculo de cultivadores. Enquanto isso a garota observa o protagonista. Ela diz que se ele tiver pelo menos uma classificação B, ela encontrará um motivo para levá-lo até ela. Enquanto a garota está voando em seus pensamentos, sua paz é perturbada pelos próprios companheiros da seita. Ling pergunta se ela está interessada em algum aluno. Anya responde friamente que ainda não. Nessa hora o amigo do protagonista é chamado. O nome dele é Yejuzi. O garoto põe a mão na pedra e ela dá a entender que ele tem a classificação mais alta. A pessoa que fica ao lado começa a parabenizar Juzi. O garoto não acredita que atingiu esse resultado e começa a olhar feliz para suas mãos. Ling diz que não esperava que um aluno tão inteligente estivesse entre os novos participantes. O cara lembra que esse garoto foi trazido por Anya e pergunta se o outro também tem o mesmo talento. Toda a atenção da garota é imediatamente direcionada para o palco onde Xiao já está de pé. O jovem é chamado e ele suspira forte dizendo que não achava que isso aconteceria novamente. Ele coloca a mão na pedra sem qualquer hesitação. Depois disso a classificação mais baixa aparece na pedra. A pessoa que está atrás da pedra também começa a suspirar forte. A multidão, vendo a nota do prota, começa a sussurrar entre si e se perguntar como alguém pode ter uma classificação tão baixa. Participante muito popular que estava perto da multidão fala que tinham dito que os melhores dos melhores se reuniram neste lugar. Ele se pergunta de onde uma pessoa tão fraca como Xiao poderia ter vindo neste lugar. O homem que está ao seu lado responde que os cultivadores com esse rank não são muito diferentes de uma pessoa comum. Ele também diz que ouviu falar que tais cultivadores podem no máximo se tornar servos de mordomos. Esse boato se espalha rapidamente entre os participantes. O homem que está perto da pedra pergunta se Xiao quer tentar a sorte novamente. Ele fala que a pedra de medição pode ter cometido algum erro. Mas o prota está bastante confiante e diz que isso não é necessário pois ele sabe da sua falta de talento. Xiao vai na direção de seu amigo Juzi e em um tom bastante brincalhão fala que ele acabou sendo mais legal do que isso. Ele também pergunta sobre como é ser um gênio como ele. Juzi fica triste pelo amigo e diz que não sabia sobre suas verdadeiras habilidades, mas o prota lhe diz que não ficou chateado com isso e apenas apreciou seu próprio dom. Ele diz com um sorriso que não precisa de talento lá. Neste momento o protagonista sente um olhar pesado e penetrante sobre ele. Virando-se um pouco, ele percebe que Anya está muito irritada. A garota se pergunta como pode alguém ter um talento tão ruim. O chefe do palácio pergunta indignado por que uma pessoa tão fraca está presente. Neste lugar sagrado, ele imediatamente se pergunta quem ele pagou para entrar neste lugar. Ele bate na alça de sua mesa e diz que não há problema em pegar dinheiro, mas você não pode ser arrogante com isso. Anya responde ao homem que ela trouxe essa pessoa e pergunta calmamente se ele tem algum problema com isso. O homem diz que ela não deveria ter trazido uma pessoa com uma patente tão baixa e então perguntou se ela não verificou com antecedência quando decidiu trazê-lo para a pedra de medição. Ela decide não discutir com ele sobre as ações e por isso pede desculpas dizendo que esqueceu de conferir com antecedência. O homem contorce seu rosto com raiva e pergunta indignado como ela poderia ter esquecido de um detalhe tão importante como a reverificação. Ele novamente diz irritavelmente a ela que ela constantemente se esquece de algumas coisas importantes. Olhando para isso, o mestre do Palácio da Alquimia diz sorrateiramente que parece que o amigo tá bem irritado. O outro mestre respondeu que ele tá no seu direito já que cada palácio seleciona seus discípulos com base na classificação da raiz espiritual. Então isso significa que aquele discípulo é inútil e precisa ser expulso daqui ou vai manchar a reputação deles. Nesse momento o protagonista começa a se aproximar de todos os mestres e tocar em suas mãos. Ele tenta com todas as suas forças agradar a todos para que ele o escolha, mas todos o olham com perplexidade ou nojo. Ele se aproxima de um mestre e diz que agora eles se tornarão uma família, mas esse mestre está terrivelmente assustado e empurra suas mãos para longe. Xiao imediatamente foge. Enquanto isso, o homem que estava em frente à pedra sagrada vem em direção aos chefes das seitas. Ele se curva e diz que todos os 78 discípulos completaram o teste. Ling fala que de acordo com a qualificação da última competição marcial entre os palácios,
O palácio Cuiterra vai escolher o primeiro discípulo para si. Nessa hora o chefe envia seu vice para escolher e disse que ele sabe qual escolha é melhor fazer nesta batalha. Depois de confirmar essas palavras, o homem voa para levar os alunos certos com ele. Ling fala que o próximo a escolher será o Palácio Grande Polo. O homem faz suas escolhas. O próximo é o Palácio Lua Gélida e Anya vai fazer suas escolhas. A garota fala para a vice ir buscar o que eles já tinham combinado. A vice confirma a ordem e vai direto para a multidão de estudantes. O protagonista vê que agora é a vez de Anya escolher e seus olhos já ficam iluminados. O garoto percebe que a vice já está caminhando em sua direção. No entanto, para sua decepção ela passa por ele sem sequer olhar em seus olhos. A vice se aproxima da garota que está atrás de Xiao e diz que ela vai com ela. A menina escolhida fica imensamente feliz. Depois disso, mais alguns alunos também são chamados para a seita e eles finalizam suas escolhas. Após esta cerimônia, todos os discípulos são divididos em palácios e não há ninguém na frente do templo, exceto o protagonista que não foi escolhido. Xiao não entende o que aconteceu. Ele lembra que tudo é exatamente como em seu passado, mas talvez Anya tenha mudado de ideia sobre o acordo. Mas o cara imediatamente rejeita essa ideia, chegando à conclusão de que ela não teria feito isso com ele. Ling informa ao último palácio que só tem uma pessoa que não foi escolhida, então se o irmão Su não quiser escolher fica a seu critério. Su fica enfurecido e exclama indignado que não quer levar um discípulo tão fraco e eles estão fazendo isso de propósito. Então Anya se levanta de seu assento e diz a Su que se ele não quiser o protagonista então ela pode levá-lo, até porque foi ela que cometeu o erro de trazê-lo até aqui, então ela se responsabiliza pelo erro que cometeu. Ling olha assustado para a escolha da garota e pergunta se ela realmente quer aceitar esse jovem inútil em seu palácio. Ele também diz que apenas meninas estudam em seu palácio. Anya, sem uma única hesitação, começa a dizer que ela vai aceitá-lo. Ela avisa que sua seita é um dos pilares da justiça desta guerra. Segundo ela, a seita celestial deve promover suas crenças não apenas com a ajuda das artes marciais, mas também com a ajuda da fé das pessoas. Então não há nada de errado com o fato de que esse discípulo tem um baixo grau de raiz espiritual, já que o mundo está cheio de exemplos de pessoas com raízes espirituais ruins e mesmo assim alcançaram sucesso nas artes marciais. A menina também diz que não importa e que todos eles são apenas estudantes para ela, portanto ela pode aceitá-lo no palácio. Anya levanta suavemente de seu assento e retoma a continuação de seu discurso. A garota diz que se eles expulsarem um discípulo que eles mesmos trouxeram para a seita, então a credibilidade da seita celestial será minada, e que depois disso eles não poderão mais ser chamados de seita justa. Os mestres começam a falar em como a chefe Anya é diferente. Mesmo nessa situação ela encontra uma resposta competente e inteligente. O outro mestre responde que essa é uma resposta digna e a coloca como um exemplo de um verdadeiro mestre. O outro mestre fala que, ao contrário de alguns, ela mostrou verdadeira devoção. As pessoas também comentaram que a mestre Anya só escolhe mulher, mas hoje abriu uma exceção e isso é um ato digno de profundo respeito. O mestre Su percebe as indiretas e não aguentando mais, ele levanta de seu assento e exclama em voz alta que ele não precisa de ajuda para ensinar seus próprios alunos sobre o fervor maligno. Ele ferozmente aponta o dedo para Xiao e informa que mesmo que a raiz espiritual desse cara não seja tão boa, ele o aceitará e ainda promete que vai torná-lo um discípulo digno da seita. Anya não entende o que ele está fazendo, então ela diz que já escolheu o protagonista, mas Su diz que a garota já fez todas as suas escolhas e estava na vez dele de escolher. O homem vai em frente e diz que embora seu palácio seja o mais fraco entre todos, ele ainda é o mestre de um dos palácios da seita celestial, então agora é sua vez de escolher. Ele se levanta de seu assento e anuncia solenemente que a partir de agora, Xiao é seu discípulo. O mestre do Palácio da Alquimia diz que sua cabeça de repente começou a doer depois desses gritos. Ling fala que todos os palácios já escolheram todos os seus discípulos. Anya fala que não entende como isso pode acontecer. Ela tentou resolver o conflito e perceptivelmente criou outro. A garota diz que não esperava nada assim e mentalmente pede a Xiao que a perdoe. Ela acha que fez tudo o que podia. O protagonista observa os bastidores dessa cena e se pergunta o que está acontecendo aqui. Ele olha para o palco tentando entender o mal-entendido. Um pouco mais tarde, Xiao ainda tem que ir para o Palácio Nuvem Negra.
O palácio está localizado no principal pico da montanha. Ele também é informado de que o templo do mestre Su está um pouco mais longe. Um homem chamado Shi agarra o ombro do protagonista com uma mão e fala alegremente que ele não deve se preocupar com nada, e que ele mesmo ajudará. Xian também diz que não permitirá que ele sofra preconceito apenas por causa de sua fraqueza. Ele também informa que agora o garoto faz parte do palácio deles. No entanto, o homem acaba não calculando sua força e machuca o protagonista. Xiao começa a se contorcer de dor e Xi imediatamente retira sua mão dos ombros do garoto. Ele rapidamente pede desculpas e diz que esqueceu o quão frágil seu corpo é comparado à sua mão. O homem diz a ele que da próxima vez ele terá melhor controle de seu poder. O protagonista segura seu ombro com força. O homem fala que pode ter deslocado seu ombro e diz que vai ajudá-lo, mas Xiao imediatamente recusa sua ajuda e diz que eles precisam ir rapidamente para o palácio. Xie imediatamente concorda com ele e eles vão para o palácio. No caminho o protagonista lembra que no passado ele também entrou no Palácio da Nuvem Negra, mas naquela época o garoto também percebe que foi Xian quem lhe ensinou artes marciais naquela época. E para ser honesto, o jovem sofreu muito com ele naquela época, mas está satisfeito com o trabalho realizado nesta vida. Ele percebe que desta vez, graças à intervenção de sua futura esposa, ele ainda foi capaz de se tornar um discípulo direto do Palácio Nuvem Negra. Enquanto isso, uma garota chama Sumi Alkin. Imediatamente pergunta ao pai se o discípulo mais novo realmente vem ao templo deles. E também se pergunta quando ele chegará. Su responde que ficou muito animado e acabou fazendo escolhas sem pensar, e que a admissão deste discípulo em seu palácio foi um erro cometido. Miaoqin irritavelmente responde a ele que agora ele não pode desistir tão facilmente. Ela diz que ele já o acolheu e também gritou alto sobre isso na frente de todo mundo. Nesse momento a esposa dele entra na sala e também diz que na opinião dela aceitar esse aluno foi a decisão certa. A esposa Lin fala que apesar de sua escassa raiz espiritual, este discípulo tem uma mente bastante madura. Ela pede a Su para não se preocupar com isso e exclama que ela mesma vai ajudá-lo com seu treinamento. Neste momento eles são informados que Xiao chegou ao seu templo. Su lhe dá permissão para entrar. Xian diz ao protagonista neles que ele não vai se machucar se fizer tudo como ele aconselhou. O prota acena alegremente para ele e diz que fará o que ele diz. Ele também agradece ao ancião por tudo. Finalmente ele abre a porta, entra e cumprimenta a todos que estão neste salão. Os discípulos da seita celestial são divididos em 3 grupos: discípulos servos, discípulos de segunda geração e discípulos verdadeiros. Os discípulos servos não têm permissão para receber o verdadeiro conhecimento da seita e cultivar. Eles só podem se tornar discípulos oficiais da seita depois de muitos anos de trabalho, em benefício do palácio. Mas os alunos da segunda geração já podem ser chamados de alunos oficiais, embora não tenham a oportunidade de estudar as técnicas secretas verdadeiras ou mais complexas, eles podem cultivar o que no final lhes permitirá ter sucesso. Apenas alguns se tornam verdadeiros discípulos. Eles estudam as melhores técnicas da seita, preparando-se para se tornar o pilar desta seita. O protagonista fala que ele nem poderia imaginar que por causa da interferência de sua esposa, ele imediatamente se tornaria um verdadeiro discípulo do Palácio Nuvem Negra. Nesta vida Xiao até tem seu próprio jardim. Ele imagina o que sua esposa deve estar pensando disso tudo. Saindo de seus pensamentos, o jovem acredita que seu desenvolvimento ainda é lento e precisa encontrar outra maneira de crescer. De repente alguém bate à sua porta. Xiao se pergunta surpreso quem poderia ter ido lá a essa hora. Ele se levanta e vai direto para a porta que está sendo batida cada vez mais violentamente. Quando ele abre a porta, um animal enorme fica na frente dele. Acaba sendo um enorme leão da neve com assustadores olhos dourados que imediatamente rosna para Xiao. O protagonista, com a experiência de sua vida passada, pergunta se Xiao precisa de alguma coisa. A garota pergunta com surpresa por que o jovem não reage ao terrível leão de forma alguma. Xiao fecha a porta e diz para ela esperar. Depois de um segundo ele rapidamente abre a porta e começa a fingir que tem medo do leão enorme. Xiao perguntou se ele retratou bem seus medos. A garota responde a ele que sim, mas... Então, balançando a cabeça, Miaoqin fala que não veio por causa dessa brincadeira. Ela pede para esquecer esse incidente e diz que tem outro assunto para ele. O protagonista se pergunta por que ela visitou sua casa.
Então depois de alguns minutos eles se encontram na frente do irmão mais velho Xian para começar a treinar. No entanto, Xian pergunta por que ela o trouxe se ele não vai acompanhar o ritmo de seus treinos. Qiao diz a ele para não se preocupar com isso pois eles vão estudar juntos. Ela também diz carinhosamente que como uma irmã mais velha, ela vai ensiná-lo tudo que seu irmão mais novo ainda não sabe. O protagonista concorda dizendo que eles estão indo bem. Neste momento Qiao começa a se alegrar em seus pensamentos, pensando que ela costumava ser a mais jovem entre os verdadeiros discípulos mas agora finalmente tem alguém pior que ela. A garota olha para o cara e mentalmente pede perdão dizendo que ele terá que tomar o golpe em vez dela. Depois de pensar um pouco, seu treinamento começa. Xian diz que como está a sua primeira lição, ele falará sobre as coisas mais simples e mesmo que Xiao não seja dotado de talento, ele deve acreditar nisso. O trabalho duro sempre compensa a mediocridade. Eles precisam começar com o fato de que seu cultivo é dividido em 9 etapas. O estágio do cultivo do Kai, o do lançamento das fundações, o estágio da formação do núcleo, o do imortal, o estágio da separação da alma, o estágio da fusão, o estágio da separação do vazio, o estágio do Mahana e o estágio dos 9 desastres. Xian diz todas essas informações sem pestanejar, como se tivesse aprendido tudo ao longo de sua vida. Ele informa ao protagonista que os membros de sua seita estão cultivando com base no método dos 9 pergaminhos celestial. Ele também diz que cada um desses pergaminhos corresponde a um determinado estágio de cultivo. Qiao fala que como já sabe tudo ela pode tirar uma soneca por 1 hora. A garota já está se preparando para ir para a cama. Ela diz que vai dormir um pouco e já que o protagonista não é muito talentoso, então ele terá que gastar muito tempo dominando o material. Ela imediatamente começa a dormir, mas rapidamente escuta alguém chamando seu nome em voz alta. A garota pula de seu assento e olha freneticamente ao seu redor. Xian informa que é hora de verificar o quão duro ela praticou a espada ontem, mas Miaoqin olha para ele incompreensivelmente e pergunta se não era necessário que ele preenchesse as lacunas no conhecimento dos alunos mais jovens. Ela afirma que o protagonista ainda não entendeu totalmente tudo que Xian explicou a ele hoje. No entanto, Xian aponta o dedo para o garoto e diz que ele já preencheu todas as suas lacunas e que até aprendeu as de hoje. Miaoqin o olha perplexa com a boca bem aberta. Ela fica surpresa e até se pergunta quanto tempo ela dormiu que levou Xiao a aprender tanto material. O professor responde sem nenhuma surpresa que esse processo não levou muito tempo, mas apenas 1 hora. O homem fala que mesmo que os céus tenham privado Xiao de talento, pelo menos ele tem um nível extremamente alto de compreensão de técnicas. Ele também informa que Xiao aprende tudo na hora. O professor disse que não esperava que Xiao se lembrasse de tudo que disse no primeiro dia. Ouvindo isso, a garota fica de queixo caído e sem dizer uma palavra. Ela se pergunta como ele foi capaz de aprender tanto em 1 hora e mentalmente se pergunta por que esse cara é tão bom nisso. Ela presume que ele estava apenas fingindo mas na verdade ele é um verdadeiro gênio. No entanto, refutando essa ideia, ela também começa a duvidar de si mesma, se perguntando se poderia ser que ela seja tão ruim. Ela acha que se tudo continuar assim o garoto logo se juntará ao resto dos anciãos e com ele já começará a ensiná-la. Miaoqin decide que não pode simplesmente perder o status de irmã mais velha para a qual está lutando há tanto tempo. Vendo seu estado pensante e deprimida, o protagonista pergunta se ela está bem. A garota está sentada no chão com a cabeça baixa, mas de repente ouvindo isso, ela tira a espada com a qual ele tinha acabado de treinar e imediatamente exclama que eles deveriam ir para outro professor. Ela informa que ele vai ensiná-los as técnicas de formações e talismãs. O protagonista estava sem entender por que ela mudou seu humor tão abruptamente. Ele apenas olha para ela confuso. A garota o chama e exclama que eles devem se apressar. Xian vê isso e percebe que a jovem Miaoqin ficou um pouco magoada com os sucessos do novato. O mais velho com um sorriso no rosto acha que isso não é ruim se levarmos em conta seu sucesso. Os chamados talismãs e formações em essência têm a mesma base. Eles permitem que a energia espiritual haja de uma maneira especial, e é por isso que seus resultados excedem ligeiramente os resultados do uso direto da energia espiritual. O segundo mestre vai ensinar uma das formas mais básicas. Segundo mestre, o chamado 8 trigramas é o ciclo do caminho celestial, e os cultivadores tendem a tentar superar esses caminhos e nunca é interrompido. Ele proclama que a jornada continua de dia para dia, de semana em semana,
e assim por diante. E de acordo com as palavras, o taoísta deve imitar o caminho celestial. Ouvindo isso, Miao Qin quase adormece em seu lugar. No entanto, ela rapidamente se anima dizendo a si mesma que não pode dormir e que deve manter o status de irmã mais velha. Vendo isso, seu mestre diz alegremente que parece que hoje a garota está cheia de entusiasmo. A garota escuta isso e diz com confiança que este é um fenômeno completamente natural e fala que ninguém pode imediatamente realizar pensamentos tão profundos. Ela olha para o protagonista e diz a ele que se ele tiver alguma dúvida, ele sempre pode recorrer a ela. No entanto, Xiao se levanta de seu assento e se vira para o mestre dizendo que realmente tem algumas dúvidas, e que gostaria de discuti-las com ele. A garota se pergunta o que Xiao vai perguntar ao mestre, e o professor também está interessado na pergunta do garoto. Então o protagonista fala que, segundo o mestre, o arranjo 8 trigramas simboliza a superação dos caminhos. Mas ele acredita que isso também significa perder a si mesmo para o orgulho. Ouvindo sua pergunta, o mestre cai na gargalhada e coloca a mão em seu ombro. O mestre exclama com um sorriso caloroso que não pensava que em uma idade tão jovem o garoto seria tão brilhante na formação. Então o ancião explica que ele tem toda a razão e que a formação tem outro significado mais escondido que ninguém havia adivinhado antes. O mestre relata que achou que seria muito cedo para Xiao saber sobre isso. O ancião se vira para Miao Qin e fala que se ela tiver alguma dúvida sobre a formação ela pode perguntar com segurança para seu irmão mais velho Xiao. A garota fica horrorizada quando o protagonista é chamado de irmão mais velho. Depois de um tempo, eles saem do segundo treinamento. Assim que saem, a moça indignada pergunta como ele entendeu o que o velho estava falando. O jovem responde que houve um momento em que duvidou, então decidiu perguntar ao mestre sobre isso. Miao Qin fica cada vez mais irritada. Enquanto isso, o protagonista lembra que ele está passando por isso pela segunda vez e aprender o básico é completamente inútil para ele. Xiao chega à conclusão que precisa se tornar o mais forte possível em pouco tempo e o espírito competitivo de Miao Qin está despertando. Ela se pergunta com raiva como o jovem poderia chegar à frente dela tão rapidamente. Ela acha que o mais novo deve ter o conhecimento do mais novo, então ela decide que não pode deixar o protagonista se tornar seu irmão mais velho. Ela diz que para isso só há um caminho e o chama para experimentar a próxima aula. Eles entram no templo e a menina exclama que eles estão indo para a irmã mais velha, que é responsável pelo combate prático. Xiao pergunta surpreso se há tarefas práticas neste palácio. A menina responde que além disso eles têm muito mais a tentar. Miao Qin diz que ele não tem nada a temer, já que a irmã mais velha é muito gentil e lê livros a maior parte do tempo. Garante que a quarta irmã é uma mulher gentil. A garota acredita que agora será capaz de recuperar seu status de irmã mais velha, afinal agora ele não precisará de inteligência mais de um cultivo real, e o cultivo você precisa se preparar por anos. Eles chegam à quarta irmã chamada Youshan, mas ela imediatamente pede desculpas a eles e diz que está muito ocupada. Ela está sentada em sua cadeira e lendo um livro. Miao Qin diz ao prota que o único problema é que Youshan perde o contato com o mundo exterior. Em seguida o jovem diz a ela que neste caso não vale a pena incomodá-la. O protagonista fala em seus pensamentos que ele ainda nem iniciou a prática do cultivo e já querem que ele entre em um combate corpo a corpo com a irmã que está no domínio da alma nascente. O protagonista presume que ele nem volta vivo. O jovem sai imediatamente da sala e Miao Qin corre atrás dele. Ela de repente tropeça em seus pés e quando o jovem se vira a menina já está caindo sobre seu corpo. No segundo seguinte eles já estão caídos um sobre o outro. Miao Qin imediatamente pergunta a Xiao se ele estava bem. Ele imediatamente responde que está bem, mas no segundo seguinte eles ouvem que a irmã mais velha irritada está se aproximando deles. Ela pergunta se eles querem ter um trabalho prático, então lentamente se aproxima deles. Neste momento seus rostos estão cheios de medo. Miao Qin diz que se ela está tão ocupada então eles não vão insistir em nada. Xiao concorda e diz que é hora deles partirem. A irmã bateu com o punho forte e falou que eles não devem sair porque está tudo bem. Ela diz com um sorriso tenso que afinal ela é uma irmã mais velha e não uma espécie de demônio. A noite logo chega. Yanin está em seu palácio tomando um banho quente que foi feito para ela. Sua empregada de repente vem e a lembra que ela tem um encontro com o mestre Bei Yun.
Anya responde friamente que a reunião deve ser cancelada porque ela tem outras coisas mais importantes para fazer. A empregada obedece à ordem de Anya e imediatamente sai do banho. Então a menina começa a pensar no que o protagonista está fazendo agora e se ele está vivo lá no palácio. Ela fica curiosa sobre a vida de um cara comum às 1 da manhã. A mãe de Mialkin fez uma sopa com as próprias mãos. Ela chega ao quarto da filha e a oferece para experimentar a sopa que ela preparou especialmente para ela. No entanto, para sua surpresa, ela vê que sua filha está se preparando para a escola à 1 da manhã e lendo livros. A menina recusa imediatamente a sopa e diz à mãe que precisa urgentemente se preparar. A mãe fica completamente surpreendida e chocada. Nessa mesma noite, a mãe vem até o pai da garota e conta sobre esta notícia chocante. Su fica surpreso ao perguntar se é verdade que sua filha escolheu estudar em vez de se divertir ou dormir bem no meio da noite. A mãe confirma isso novamente dizendo que hoje ela estudou com Xiao o dia todo e voltou para o palácio uma pessoa completamente diferente. A mulher fala que ouviu Xian dizer que o protagonista tem um alto nível de compreensão e parece que ele foi capaz de aprender o básico sem problemas na primeira lição. Ela sugere que talvez seja isso que colocou pressão em sua filha. O mestre Su diz que já era hora, a garota é preguiçosa há tantos anos. Ele também diz que achava que Xiao com sua raiz fraca seria bom para algo assim. O homem pergunta à sua esposa se eles têm algumas ervas espirituais extras em casa. Sua esposa pergunta a ele o que ele está levando e por que ele precisa dessas ervas. Su diz calmamente que Xiao tem uma raiz espiritual fraca e anuncia para sua esposa que se eles lhe derem um par de tais ervas, então talvez eles serão capazes de manter a motivação de Mialkin por um tempo. A esposa responde a ele com um sorriso malicioso que ele realmente tem uma ideia boa. Ela diz que vai arrumar tudo sozinha e também vai contratar uma espécie de empregada para ajudá-lo nas tarefas domésticas. A mulher sugere que talvez isso também estimule o desejo de Mialkin para aprender. Su responde que o resto será com ela. Enquanto isso, no pátio de banho de Xiao, o jovem está sentado em sua sala de banho e começa a massagear seu ombro. Ele fala que o corpo está pesado e que ele sente como se todos os ossos estivessem se separando. Nesse momento chega a garota enviada pela esposa de Su. Ela bate na porta e espera Xiao. Ele abre a porta e pergunta quem ela é e por que ela veio aqui. A garota anuncia em seu tom sedutor que o mestre Su a enviou para ele. Ela o informa que a sua empregada está aqui para servi-lo. A menina diz a ele para se dirigir a ela como quiser. O protagonista fica particularmente impressionado com a aparência de sua própria empregada. Xiao calmamente pergunta a ela o que ela fará com ele. O garoto pensa que ele nunca teve esse luxo na sua vida anterior. O cara pensa que isso deve estar errado. A garota o abraça e pergunta se ele realmente acha que está tudo errado. Ela começa a se agarrar a ele com todo o seu corpo a fim de finalmente seduzi-lo. Então ela pergunta como pode ajudá-lo com seu banho. O protagonista, claramente vermelho de vergonha, diz que há claramente algo errado neste lugar, e ele tem uma sensação estranha. Então o garoto segue sua intuição e empurra a tal empregada. Ele exclama com um olhar ameaçador que é um cultivador e não uma criança desamparada que precisa de cuidados. Ele também diz que uma menina não deve ajudar um jovem com banho. Além disso, ele garante que consegue lidar com tudo perfeitamente sozinho, mas ela pode fazer algumas outras tarefas pela casa. A garota foi expulsa da casa de banho. Apesar do fato de que ela quer ficar, ele fecha a porta antes que a garota o convença a ficar novamente. Ela exclama que não esperava que ele fosse tão puro. No entanto, acontece que a tal empregada é a Anya o tempo todo. Ela queria ver como o protagonista reagia a certas coisas. Depois de sair, ela conta que agora sente que não veio em vão. Depois disso ela deixa o corpo da menina e vai para seus aposentos. A empregada não entende o que aconteceu com ela por um tempo, e pergunta com um olhar sonolento se ela já foi até Xiao. Enquanto isso, na sala de banho, Xiao acha que definitivamente viu esse olhar em algum lugar. De repente ele se lembra de sua esposa Anya. Ele chega à conclusão com uma terrível percepção de que todo esse tempo Anya estava fingindo ser a empregada doméstica que visitou sua sala de banho. Ele diz que ainda bem que conseguiu reagir a tempo. Se ele não tivesse hesitado nem por um segundo, ele já estava embaixo da terra há muito tempo. Xiao acha que ter uma esposa assim é muito perigoso. O protagonista de repente se pergunta o que ela estava fazendo em tal lugar em tal momento. De repente o jovem sente que a água é agradável ao toque e geralmente parece ser alguma outra coisa.
Depois ele percebe que ela está literalmente escorrendo com a energia espiritual de Anya. Ele fica surpreso ao ver que sua esposa preparou um banho para ele. Ele fica feliz em pensar isso. No dia seguinte, um problema real começa no quarto de Anya por causa de um incidente que aconteceu à noite. Sua empregada está se perguntando por que sua chefe está de tão mau humor. A outra empregada responde que ela já estava de mau humor quando voltou ao palácio tarde da noite. Elas chegam à conclusão de que é melhor descansar do que perturbá-la. Neste momento um enorme pedaço de gelo atravessa a porta. Anya transformou toda sua mesa de trabalho em um casco gelado. Neste momento a garota se pergunta com raiva por que Xiao só foi capaz de chegar ao estágio inovador do Kai. Ela lembra com raiva que ontem à noite passou o remédio da mais alta qualidade naquele banho. A garota fala que qualquer outra pessoa já teria passado para a fase de lançamento das fundações, mas parece que o céu realmente o privou de seu talento. Ela não entende por que fez isso e se pergunta por que gastou algo tão valioso com ele. Ela questiona seus sentimentos e diz que ele é uma pessoa completamente diferente dela. Anya começa a se justificar dizendo que provavelmente não queria ficar em dívida com ele pela técnica de cultivo aprimorada. Ela chega à conclusão de que pagou a ele com o remédio e foi só isso. Enquanto isso, o protagonista chega ao Palácio Nuvem Negra e informa que em uma noite ele se mudou para o estágio de cultivo de Kai. Xiao se curva na frente deles dizendo que é tudo graças às suas ervas que eles lhe deram. No entanto, depois de ouvir isso, Su diz que as ervas não poderiam dar um efeito tão impressionante. Sua esposa diz a Xiao que o impulso é certamente bom, mas pede que ele não deixe a autoconfiança tomar conta de sua mente. O protagonista responde que não permitirá isso e imediatamente deixa o palácio. Ele se encontra com Xin e o homem diz que ele subiu muito bem nas etapas. O ancião fala que ouviu que Xiao já conseguiu entrar no primeiro estágio do cultivo de Kai, refutando todas as suas conquistas. O protagonista fala que ele teve sorte de ter aquelas pessoas que cuidaram dele. O veterano o agarra pelo ombro e ironicamente diz que a sorte também faz parte do seu modesto. Ele diz que se você olhar dessa forma então Xiao não é tão comum quanto todos disseram. O homem o balança para frente e para trás. O jovem pede que ele pare de fazer isso e o homem novamente responde que se esqueceu de controlar sua força. O prota responde que está tudo bem. O protagonista começa a pensar que nessa nova vida ele começou a cultivar combinando os 3 ensinamentos, então no final ele se tornará ainda mais forte do que em sua vida anterior, mas o jovem se pergunta como ele foi capaz de chegar à primeira etapa da noite para o dia. Ele pensa mentalmente sobre o que sua esposa lhe enviou, já que ele cultivou tão rapidamente, ele não perde o pensamento de que talvez de repente tenha despertado um talento para o cultivo. 2 anos depois, Miaoki interrompeu com sucesso o 7º estágio de cultivo. Su diz a sua esposa que sua filha é realmente talentosa no cultivo, apesar do fato de que eles tentaram suprimir seu cultivo para que ela o fizesse adequadamente. Ele falou que a garota foi capaz de romper para o estágio de separação do vazio de qualquer maneira. Sua esposa responde que agora o outro rapaz está causando mais preocupação, percebendo imediatamente de quem ela está falando. Su exclama que ela não deveria lembrá-lo, dizendo que ele já está começando a ficar com raiva. Em seguida, as portas do palácio de repente abriram e Miaoki aparece na frente deles. Ela anuncia com entusiasmo que entrou com sucesso na 7ª fase do cultivo. O protagonista espera na porta de casa e a parabeniza por mais um sucesso. As coisas são muito piores para Xiao porque ele está preso no 4º estágio de cultivo. Miaoki pergunta por que ele ainda está na 4ª fase mesmo depois de 2 anos se passarem. O protagonista responde que aparentemente lhe falta talento para isso. O pai da garota está atrás de Xiao e ele começa a ficar com raiva. O velho diz com raiva que gastou 2 anos inteiros nele. O homem também diz que até mesmo um porco teria atingido pelo menos o 6º cultivo. Sua esposa começa a acalmá-lo e imediatamente o leva para outro lugar. O protagonista pergunta a Miaoki por que tiraram o pai dela. A menina responde que ninguém sabe o que se passa na cabeça desse velho. Então ela diz a ele para esquecer isso e se divertir melhor com ela. No entanto, o jovem imediatamente quer recusar e diz a ela que é melhor ele ir treinar, mas sem esperar por uma resposta dele, a garota imediatamente vira uma enorme corda de sua força em torno de sua cintura.
Então ela o carrega com força. Miaukin diz que nada lhe acontecerá se ele perder um dia de treinamento. Ela justifica dizendo que está se desenvolvendo muito lentamente, então em vez de um treino sem graça, ela mostrará a ele um belo lugar. O jovem relutantemente aceita sua oferta enquanto ela literalmente se arrasta. Xiao pensa que não esperava que a técnica de sua vida passada seria tão devagar. Ele ainda está se perguntando que Ana ele alimentou naquela noite em que ele subiu um degrau tão alto. Neste momento Miaukin avisa que ela está começando a acelerar. De repente de longe a menina vê algo estranho no meio da floresta. Eles imediatamente descem lá embaixo e no início mal conseguem olhar com tanto fedor. Eles veem um enorme cadáver de animal que se perdeu entre as árvores da mata.